Atualidade da questão indígena do Ceará. Em 1863, o presidente da então província do Ceará, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, afirmava, por meio de um documento, estarem extintos os índios do Ceará. Ele apontava três causas dessa extinção: a dizimação, a migração e a descaracterização. A dizimação foi o extermínio físico de parte da população indígena, provocada por perseguições, conflitos, fome e doenças. Nos dias de hoje, a dizimação é chamada de genocídio. A migração foi a mudança de parte da população para outras províncias. A descaracterização foi provocada pela assimilação da cultura do branco e pela miscigenação, ou seja, o casamento entre os diferentes grupos étnicos. A descaracterização é chamada de etnocídio, ou seja, é a destruição da cultura de um povo. Esse documento demonstrava uma visão elitista do branco para com o índio, se caracterizando como a história contada do ponto de vista do vencedor. Ele estabelecia o que seria um índio, independente de ouvir os verdadeiros descendentes das comunidades nativas do Ceará. Portanto, ele nega a existência de índios no Ceará de acordo com critérios estabelecidos por não-índios. Essa visão é etnocêntrica. Etnocentrismo consiste em julgar a cultura de outros povos tomando a sua como modelo. Passados mais de 150 anos desse decreto, os dados oficiais apontam que o Ceará é um dos estados brasileiros com o maior número de índios reconhecidos, embora nem todos tenham suas terras regularizadas. No solo do Ceará estão os 17% dos índios do Nordeste, e existem um total de 26.071 índios aldeados, sendo 14 povos indígenas registrados em 18 municípios do Ceará. Existem ainda outras etnias que lutam pelo seu reconhecimento e pela demarcação de suas terras. Os 14 povos indígenas do Ceará são Anassés, Gavião, Genipapo-Canidé, Calabaça, Canidé, Cariri, Pitaguari, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia-Cariri, Tremembé, Tupiba-Tapuia, Tupinambá. Existem três tipos de terras indígenas: as ocupadas de maneira tradicional, as terras doadas e adquiridas pela União para a posse permanente dos índios e as interditadas em uma ação defensiva promovida pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Nessas áreas, o trânsito de não-índios é restrito. A demarcação deve cumprir quatro fases: identificação e delimitação, demarcação física, homologação, registro das terras indígenas, ou seja, a oficialização. Os índios são vítimas de preconceitos motivados especialmente pelo agronegócio, que se opõe à demarcação de mais terras indígenas, alegando ser muita terra para pouco índio. Os defensores do agronegócio fazem um discurso onde afirmam que não existem mais índios porque os seus descendentes atuais foram aculturados, já estão vivendo e se comportando como brancos. São, portanto, civilizados. O problema é que esse discurso parte de enormes injustiças. A primeira delas é que os índios não pediram para ser aculturados e nem para assimilar os costumes dos brancos. Eles foram vítimas e não algozes das invasões que os europeus chamam de conquista da América. Eles não aceitaram passivamente a invasão e resistiram durante séculos, de diferentes formas, desde a luta armada até a realização de acordos, nem sempre cumpridos pelos europeus, com os brancos na perspectiva da sobrevivência. Houve também a luta pelo resgate das tradições, visto que o governo português, desde a época do Marquês de Pombal, no século XVIII, proibiu o uso de outro idioma para uso nas terras brasileiras, como forma de obrigar o índio a se submeter à lógica europeia. Também as leis que vieram demarcando a propriedade de terras, como a Lei Imperial de 1850, praticamente negava a posse das terras não só aos indígenas, como também à população mais pobre do país. Para enfrentar essa situação, os índios estão organizados em espaços de luta como a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, a FEPOINCE, a Organização dos Professores Indígenas do Ceará, OPRINCE, a Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará, AMICE, e a Comissão de Juventude Indígena do Ceará, CODICEA.